Fala galerinha do canal Palpites Esportes. Galera, para esta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês. Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites, começando lá pelo Brasileirão Série A, jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense. A equipe do São Paulo, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas, um empate, apenas 2 boas vitórias. A equipe do Atlético Paranaense, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 boas vitórias e 3 derrotas consecutivas. Na classificação, o São Paulo é o quinto colocado. A equipe do Atlético Paranaense, por sua vez, é o 10º colocado do campeonato. Nesse confronto aqui, galera, eu vou preferir investir em poucos gols, galera. Porque são duas equipes aí que não tá dando para confiar, né? A equipe do Atlético Paranaense já vem de 3 derrotas consecutivas. O São Paulo até que venceu a equipe do Sport no meio de semana, mas não convenceu, né? Não estão jogando bem essas duas equipes. E o melhor investimento aqui é estar investindo em poucos gols, até porque com certeza vai ser um jogo duro, um jogo bem pegado e de forte marcação. Por conta disso, você vai de melhor opção, jogo abaixo de 2,5, opção mais arriscada, quem quiser se arriscar vai de São Paulo com empate, porque a equipe do São Paulo tá jogando no seu estádio, tá certo? Pulamos agora para Corinthians e Fortaleza. A equipe do Corinthians, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates, uma derrota, apenas uma boa vitória. A equipe do Fortaleza, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate, apenas uma boa vitória. Na classificação, a equipe do Corinthians é o 14º colocado. O Fortaleza, por sua vez, é o 16º colocado do campeonato. Nesse confronto aqui não tem muito o que falar não, né, galera? Tá certo que o Corinthians não tá no bom momento, beleza? Tem oscilado demais, mas vai pegar essa equipe do Fortaleza, que é muito inferior tecnicamente, né, galera? E o Corinthians aí é bem melhor, beleza? Não acho que o Corinthians deva perder aqui esse confronto não, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção, Corinthians para vencer jogando casa. Opção mais arriscada, se você tiver com medo de um resultado negativo, você pode optar por jogo abaixo de 2,5, tá certo? Pulamos agora para a Copa do Brasil. Segundo jogo aí, galera, o jogo da volta, o confronto entre América de Natal e Juventude. A equipe do América de Natal, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas e 3 vitórias consecutivas. A equipe do Juventude, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 boas vitórias, apenas uma derrota. Recentemente se enfrentaram, né, galera? E a equipe do Juventude, jogando lá no seu estádio, acabou empatados em 1-1 com a equipe do América de Natal, né? Agora é o jogo da volta e a equipe do América de Natal vai tentar reverter o resultado jogando dentro do seu estádio, né? A equipe do Juventude, galera, que empatou o primeiro jogo, é verdade, mas isso não tira o favoritismo dele aqui nesse confronto, não. Beleza? O Juventude é bem melhor tecnicamente, tá certo? Tem mais investimento, apresenta um melhor elenco. Por conta disso, eu vou arriscar na equipe do Juventude aqui nesse confronto, tá certo? Então você vai de melhor opção, vitória do Juventude com empate. Opção mais arriscada, você pode optar por jogar abaixo de 2,5, tá certo? Pulamos agora para CRB e Cruzeiro. A equipe do CRB, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 boas vitórias, apenas uma derrota. A equipe do Cruzeiro, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Recentemente se enfrentaram, galera, e o primeiro jogo foi disputado lá no Mineirão, né, lá no estádio do Cruzeiro. E o Cruzeiro acabou perdendo para a equipe do CRB por um placar de 2-0, né? Agora é o jogo da volta. A equipe do CRB vai jogar lá no seu estádio para tentar aumentar ainda mais a vantagem que construiu no primeiro jogo, né? E o Cruzeiro aqui, galera, não vai ter outra opção a não ser partir para cima para tentar reverter o resultado, né, galera? E eu vejo o jogo aberto aqui, um jogo bem movimentado em gols, beleza? O Cruzeiro vai dar espaço para a equipe do CRB, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção aqui o que? Jogar acima de 1,5 gols. Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, vai de Cruzeiro com empate, porque a equipe do Cruzeiro é bem melhor tecnicamente do que essa equipe aí do CRB, tá certo? Pulamos agora para Paraná e Botafogo. A equipe do Paraná, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 boas vitórias. A equipe do Botafogo, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 empates, apenas uma boa vitória. Recentemente se enfrentaram, né, galera? E a equipe do Botafogo, jogando lá no seu estádio, acabou vencendo a equipe do Paraná
por um placar de 1-0, né? Agora é o jogo da volta, a equipe do Paraná jogará no seu estádio para tentar reverter o resultado, beleza? É um jogo duro, galera, um jogo bem pegado. Vocês observam que são duas equipes que dificilmente fazem jogos com a média de gols alta, né? Ou seja, um jogo bem duro aqui. Eu não acho que deva sair muita coisa não, tá certo? Até porque a equipe do Botafogo é uma equipe que sabe se defender muito bem, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção, jogo abaixo de 2,5, opção mais arriscada. Quem quiser se arriscar, vai de Botafogo com empate, porque a equipe do Botafogo é bem melhor tecnicamente do que essa equipe aí do Paraná, tá certo? Pulamos agora para Goiás e Vasco. A equipe do Goiás, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate, apenas uma boa vitória. A equipe do Vasco, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 boas vitórias, apenas um empate. Recentemente se enfrentaram, né, galera? E a equipe do Vasco, jogando lá no seu estádio, acabou perdendo para a equipe do Goiás por um placar de 1-0, né? Agora é o jogo da volta e a equipe do Goiás vai fazer esse confronto lá no Serra Dourada, né, que é o seu estádio, para tentar aumentar ainda mais essa vantagem que construiu no primeiro jogo. Só que quando a equipe do Goiás venceu a equipe do Vasco, galera, o Vasco estava num péssimo momento, né? Agora é os contrários, agora é a equipe do Goiás que está vivendo um péssimo momento e o Vasco está num melhor momento, né? E a equipe do Vasco, mesmo fora de casa, mesmo perdendo lá o primeiro jogo, continua sendo o favorito, porque na técnica tem melhores jogadores do que essa equipe aí do Goiás, beleza? E eu vou arriscar na equipe do Vasco aqui nesse confronto, tá certo? Então você vai de melhor opção, vitória do Vasco com empate, opção mais arriscada, você pode optar por jogo abaixo de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Vitória e Ceará. A equipe do Vitória, que nos seus últimos 5 jogos tem uma vitória e 4 empates consecutivos. A equipe do Ceará, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate, apenas uma boa vitória. Recentemente se enfrentaram, né, galera? E o primeiro jogo foi disputado lá no campo do Ceará e a equipe do Ceará acabou vencendo a equipe do Vitória por um placar de 1-0, né? Agora é o jogo da volta. A equipe do Vitória vai fazer esse confronto lá no Barradão, que é o seu estádio, né, para tentar reverter o resultado. A equipe do Ceará, galera, aqui não tá no bom momento, é verdade, né? Mas continua sendo o favorito mesmo fora de casa, galera, porque apresenta um melhor elenco do que essa equipe do Vitória, beleza? E eu vou me arriscar na equipe do Ceará aqui nesse confronto, beleza? Então você vai de melhor opção, vitória com empate da equipe do Ceará jogando fora de casa. Opção mais arriscada, você pode optar por jogo abaixo de 2,5, tá certo? Pulamos agora para a final do Campeonato Gaúcho, jogo de ida, jogo entre Caxias do Sul e Grêmio. A equipe do Caxias, que nos seus últimos 5 jogos tem um empate, uma derrota e 3 boas vitórias. A equipe do Grêmio, que nos seus últimos 5 jogos tem uma vitória e 4 empates consecutivos. Beleza? Nesse confronto aqui, galera, o Grêmio mesmo fora de casa, ele é o favorito, galera. Tá certo que a equipe do Caxias nos últimos 5 confrontos tem sido uma pedra no sapato da equipe do Grêmio, né? O time aí costuma atrapalhar o Grêmio até demais, beleza? Mas eu não acho que a equipe do Caxias vai atrapalhar direto a equipe do Grêmio não, beleza? O Grêmio uma hora ou outra vai vencer, tá certo? Vocês observam que no confronto direto a equipe do Grêmio só conseguiu vencer apenas uma partida, né? O Caxias acabou vencendo 4, ou seja, tem um bom retrospecto com a equipe do Grêmio, só que nesse confronto eu não vou arriscar na equipe do Caxias não, beleza? O Grêmio é bem melhor tecnicamente e eu não acho que o Grêmio deva perder aqui esse confronto não. Então você vai de melhor opção, vitória do Grêmio com empate, opção mais arriscada, você pode optar por jogar abaixo de 2,5, beleza? Como vocês observam, a equipe do Grêmio dificilmente está fazendo jogos com uma média de gols alta, né? Não é à toa que nos seus últimos 5 jogos nenhum jogo bateu o acima de 2,5, só abaixo de 2,5, né? Como vocês observam, tá certo? Pulamos agora para a final do Campeonato Mineiro, jogo de ida. Jogo entre Atlético Mineiro e Tombense. A equipe do Atlético Mineiro, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias, apenas 2 derrotas.
A equipe do Tombense, que nos seus últimos 5 jogos vem da mesma forma, né, com 2 derrotas e 3 boas vitórias. Nesse confronto aqui, galera, não tem muito o que falar não, né? O Atlético tá certo que já vem aí de 2 derrotas consecutivas, né? Mas vai pegar essa equipe do Tombense, que é muito inferior tecnicamente, né? O Atlético tem futebol para vencer até com certa tranquilidade esse confronto, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção Atlético Mineiro para vencer jogando casa. Opção mais arriscada, você pode optar por jogar acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Campeonato dos Estados Unidos, jogo entre Orlando City e Nashville. A equipe do Orlando City, que nos seus últimos 5 jogos tem um empate, 2 derrotas e 2 boas vitórias. A equipe do Nashville, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate, apenas uma boa vitória na classificação. A equipe do Orlando City é o 6º colocado. A equipe do Nashville, por sua vez, é o 11º colocado do campeonato. Nesse confronto aqui, galera, não tem muito o que falar não. O Orlando City tá certo que já vem de 2 derrotas, né? Mas a equipe do Orlando City é bem melhor tecnicamente do que essa equipe aí do Nashville, e principalmente jogando lá no seu estádio, né, galera? Como vocês observam, os últimos 5 jogos da equipe do Orlando City, jogando lá no seu estádio, tem 2 empates e 3 boas vitórias, né? Ou seja, é um bom mandante. Por conta disso, você vai de melhor opção Orlando City para vencer jogando casa. Tá com medo de um resultado negativo? Você pode optar por jogar acima de 2,5. Como vocês observam, a equipe do Orlando City dificilmente faz jogos com uma média de gols alta, tá certo? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí das notificações. E se gostou do vídeo, galera, deixa o like para fortalecer o canal. Tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquei todos com Deus e fui!